Estimadas irmãs, estimados irmãos, senhoras, senhores, que nos dão o privilégio da sua audiência pelos canais da internet. Nesta oportunidade, ensejo que a paz do Divino Amigo permaneça conosco, que certamente já se encontra desde o início das atividades. Era o início dos anos 30, quando Jesus encontrou-se com seu primo João Batista. Passou com ele no deserto um período. E durante este período, o evento do batismo, como todos nós sabemos, um batismo diferente, quando João avista aquele a quem ele não tinha condições de atar as suas sandálias naquela manhã ensolarada, alegre. Ele o aponta como sendo o Messias que estava chegando. E se preparou para ser batizado em Espírito Santo. No encontro, a sua primeira fala é solicitar que ele o batize. Mas Jesus, consciente de que já havia sido anunciado há milênios pelos profetas, diz a João: cumpra-se as Escrituras. E ele, obediente, realiza o batismo de Jesus diferente de todos aqueles que até então ali eram realizados. Era uma espécie de uma catarse. Chegava-se àquele ambiente, arrependido dos males que havia praticado, e dizia em público o que havia realizado, não coerente com a lei de Deus. Após isto, João simplesmente mergulhava no rio ou jogava água à sua cabeça, e a pessoa saía alegre, ditoso, em silêncio, porque havia realizado o intento e, a partir de então, a sociedade sabia que ele não mais praticaria aquele mesmo equívoco. O batismo de Jesus foi diferente. Ele nada tinha a trazer como reparação perante desvio à lei divina. Ao contrário, apareceu naquele instante um fenômeno que hoje sabemos de efeito físico, aonde uma voz direta o anunciava como filho ungido do Pai. E um símbolo da paz, uma pomba, dando-nos a entender que ali se encontrava o príncipe da paz. Após estes dias com João, Jesus se dirige a Jericó, ao oásis verdejante de Jericó, uma cidade das mais antigas existentes, fundada em torno de 9.000 anos antes de Cristo, e está a menos 267 metros abaixo do nível do mar. Mas Jericó não é conhecida por essa característica, mas é lembrado pelos registros dos evangelistas que em duas circunstâncias, na entrada de Jericó e na saída de Jericó, os evangelistas registram a presença do Divino Amigo. Na entrada de Jericó, havia um homem que foi tocado por ouvir falar das suas mensagens, mas ele era um homem odiado, era um cobrador de impostos. A sociedade não gostava, o repelia. E ele era um homem de estatura baixa e desejava conhecer aquele homem que, pelo que ouvia falar dele, tocava o seu coração. Ele então resolveu, porque não poderia ficar junto com a multidão, não enxergaria aquele homem que tanto se falava. Procurou o local onde Jesus passaria e escolheu uma árvore frondosa, um ponto estratégico, subiu e se colocou para verificar Jesus na sua passagem. O mestre, na multidão, se aproxima e ele, ao observá-lo, começa então
a vibrar as suas fibras mais íntimas pela beleza daquele homem, um nazareno diferente. E ele, surpreendido, porque Jesus, ao se aproximar, dirige-se a ele dizendo: Zaqueu, prepara a tua casa para que esta noite lá nós pernoitemos. A surpresa para ele foi tão grande que ele ficou num estado quase de êxtase, mas ao mesmo tempo a multidão, ao observar esta condição que Jesus faz de um convite a um homem que não era aceito pela sociedade, começa o burburinho. Por que ele? Porque Jesus está chamando um publicano? E assim, nós sabemos pelos registros dos evangelhos o que aconteceu naquela noite. Era um homem rico, mas justo para com os seus colaboradores. E ali Jesus lança, no primeiro instante, a anunciação do reino de Deus nos corações dos homens. O outro evento de Jericó é na saída. Quando Jesus vai saindo de Jericó, a multidão, junto a ele, como sempre, havia um cego de que naquele momento também desejava ser beneficiado pela sua presença, e o ensejo de ver a natureza, de ver a beleza que ele não ainda enxergava. E quando a multidão, o burburinho vai se aproximando, ele começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. A multidão observa com desdém, porque eram muitos, e alguns até reprimia dele falar, e quanto mais reprimia, mais ele gritava: Jesus, tem piedade de mim. E depois de tantas vezes gritando, Jesus para, a multidão para, e diz assim: traga-o aqui. Aí todos aqueles que no momento estavam repelindo, correram para Bartimeu e falaram: Bartimeu, ele vos chama. Bartimeu levanta, vai até ele, e ele pergunta a Bartimeu: que queres que eu faça? E naquele momento Bartimeu expressa o seu desejo, e ele afirma como sempre, porque ele sempre perguntava àqueles que desejavam ser curados para sentir na intimidade de cada um o seu desejo sincero. E Bartimeu volta a enxergar. E estes dois eventos lembra Jericó pela passagem do amigo divino. E após Jericó, nós vamos encontrar Jesus naquele dia especial, às cercanias do templo de Jerusalém, como um peregrino. Uma imagem de um homem que quem passava observava-o, não só pela sua estatura, pela sua beleza, pelo seu porte, mas certamente pelo seu magnetismo. E é naquele momento que nas cercanias do templo se aproximam vários sacerdotes. E eles também são chamados à atenção pela beleza daquele homem, pelo seu próprio magnetismo. E dentre todos aqueles, a maioria prosseguiu o seu caminho, mas um deles, Hanan, naquele instante, dirigiu-se próximo a Jesus. E começa então a entabular uma conversação. E diz assim: Nazareno, que fazes em Jerusalém? E Jesus responde para ele, já no início das suas primeiras pregações: passo por Jerusalém para fundar o reino de Deus nos corações dos homens. O sacerdote, que esperava uma outra resposta, porque não conhecia aquele homem que ali estava.
Se achava egoisticamente um sábio, doutor da lei, conhecedor da lei. Diante da resposta, ele interroga Jesus: um reino em tuas mãos? Quem são os teus seguidores? Que não os vejo? E Jesus o responde: os meus seguidores virão de todas as partes. Ele então, de forma desdenhosa, diz assim: de todas as partes, certamente, estarão os trôpegos, os cegos, os aleijados, os ranceníases. Todos estes. Tu achas que uma estátua de mármore puro pode ser construída com fragalhos de lama? Jesus, desta feita, mais severo, mas de forma amorosa, responde dizendo-lhe: sacerdote, não conheço nenhum mármore puro maior do que o sentimento, e nem nenhum cisel superior à vontade. O sacerdote, diante das respostas, cada vez mais decepcionado consigo mesmo, porque não tinha essa expectativa, vem perguntar-lhe: conheces os códigos da corte provincial? Conheces a lei do templo, as leis do templo? E Jesus amorosamente responde para ele: conheço o amor e a verdade. E o sacerdote, sem mais questionamento, faz sua última pergunta: conheces Roma? Conheces a Grécia? E Jesus diz para ele: conheço a vontade de meu Pai que está nos céus. Sem mais interrogar, naquele primeiro instante, Hanan, de forma desdenhosa, dar as costas ao mestre, prossegue o seu caminho. E nos conta Humberto de Campos que mais tarde foi um daqueles juízes que vieram julgá-lo. Assim, Jesus se dirige às cercanias de Cafarnaum. A cidade que ele escolheu para poder, na maioria do seu messianato, ali se encontrar junto às praias do Tiberíades. E ali chegando, se dirige a estas praias, onde o vento suave banhava as faces daqueles pescadores singelos que estavam consertando as suas redes ou limpando os seus barcos que chegavam da pescaria ou preparando-os para saírem e cantando as suas músicas típicas. Mas ele esperava um barco que trazia 2 irmãos. E quando eles chegam, Jesus os convida: Simão, André, filho de Jonas. Os convido para fundar o reino de Deus nos corações dos homens. Imaginemos nós, laborando pela sobrevivência como pescadores, e naquele instante um convite, perplexo, Pedro, mas o seu irmão André diz para Pedro: Pedro é ele, eu o conheço, porque era discípulo de João Batista e esteve naquele momento em que Jesus, com João, ali se encontrava, e procura convencer Pedro, que estava diante de um convite, praticamente em êxtase, sem saber o que responder, e de repente ambos respondem: seja bem-vindo. Mas André consegue confabular com Pedro, e depois de alguns instantes, ambos afirmam: te seguiremos. Após os 3 saem para o centro da cidade, vão ao local onde se cobrava impostos e fazem o mesmo convite para Levi, que não titubeia,
larga tudo, segue-o. E assim ele foi formando o seu colégio apostolar. Formado, ele então começou a realizar o seu messianato. As primeiras instruções que deu aos discípulos foi para que eles tivessem fidelidade às leis do Pai. Depois que eles compreenderam, convidou a construir o reino de Deus nos seus corações. E assim Jesus, nas suas caminhadas, foi atendendo aqui, ali, alhures, às rogativas, aos desejos, mas, ao mesmo tempo, conforme ele fala, o semeador saiu a semear. E o amor, pela primeira vez, o amor inigualável, foi semeado na face da terra. É natural que as sementes, como ele mesmo diz na parábola, algumas caíram nas estradas, outras no terreno pedregoso, outras foram abafadas pelos espinhos, mas as que caíram em terreno fértil cresceram de 1 para 100, de 1 para 1000. E assim ele foi, plantando o amor na face da terra, convidando os homens à prática deste sentimento, porque o amor é um sentimento. E o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor, vem nos dizer que o amor sintetiza toda a doutrina de Jesus, que no início somos extintos, mas avançamos corrompidos e adquirimos sensações. Quando o espírito é instruído e depurado, ele tem sentimento. E que o amor é o ponto mais sublime do sentimento. Este é o amor de Jesus, que ainda não temos, porque avançamos desviados, afastados, esquecidos e até abandonamos as leis de Deus nos equívocos que cometemos e adquirimos com isto sensação. Agora é que estamos numa transição da sensação para o sentimento, que ainda não temos. Mas o verdadeiro amor, que tem as suas fases, que já foi paixão, que é o amor hoje, egoísta, o amor posse, o amor sensual, que vai transmutando de acordo com as necessidades de cada um de nós, para este ponto sublime do sentimento que vamos adquirindo à proporção que ele, o guia e modelo, passa a ser a nossa referência. E é desta forma que vamos encontrá-lo, trazendo ensinamentos, lei áurea. Naquele momento em que o fariseu chega para ele e diz: qual é o maior mandamento da lei? Ele sabia. E Jesus diz para ele o que ele já sabia: é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Mas Deus era uma abstração. Amar a Deus, algo que ainda não tinha-se uma ideia mais firme, racional, talvez, a respeito de Deus. Ele então traz um segundo mandamento que tem o mesmo efeito: amar ao próximo como a si mesmo. Este é o segundo mandamento que tem o mesmo efeito. Aí, para nós, fica mais claro. Porque amar ao próximo, nós imaginamos, é amar o semelhante. E amar o semelhante nós conhecemos. Se amo o semelhante como a mim mesmo, fica muito mais prático amar a Deus, porque é incongruente dizer que ama a Deus e não ama as suas criaturas. 2000 anos depois, nós já compreendemos que o ensino de Jesus são palavras de vida eterna e que ele não se restringe somente aos semelhantes, porque amar ao próximo é amar a todas as criaturas que se encontram em todos os reinos, seja o mineral, o vegetal, o animal, nos que transitam entre um e o outro e no próprio reino hominal.
É claro que amar o reino mineral não é amar no sentido de posse, de riqueza, das belezas e dos valores que damos aos minerais, mas entender que ali existe um princípio inteligente que nesse processo evolutivo passa por todos esses reinos com o cuidado do Pai, para que vá agregando aquilo que é necessário para o crescimento futuro, quando tiver o conhecimento de ser e de si, o conhecimento intelecto-moral. É assim que na última ceia, ele preparando os seus discípulos, ele vem dizer a ele, depois de dizer, não lhe chamamos mais de servos, mas de amigo. Prepara-os para o que viria. E diz assim, guardai os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas durante o seu messianato, Jesus fez um convite à humanidade, que o evangelista João registra no capítulo 11, versículo 28 a 30. O convite que todos nós, muitas das vezes, falamos, mas merece uma reflexão, porque ele disse assim, vinde a mim, vós os aflitos e sobrecarregados. Se perguntarmos hoje à humanidade de 8 bilhões de espíritos encarnados, se existe alguém que não tem aflição ou sobrecarga, certamente ninguém responderia que não tem. Ele fez um convite à humanidade. Vinde a mim, vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Fez um convite, deixando uma condição, tomar sobre nós o seu jugo. E assim fizeram aqueles 12 homens que vieram revolucionar a humanidade, a sua própria vida inicialmente, e a humanidade com seus evangelhos de feitos e com o holocausto da própria vida em fidelidade a uma doutrina que lhes ensinava que havia um reino que não estava neste mundo. 313 anos da nossa era, a pulcritude do evangelho de Jesus permaneceu. Passa-se o tempo, a humanidade registra na história da Idade Média os desvios que foram cometidos diante da pulcritude deste Evangelho de Jesus. Tivemos, assim, o poder romano admitindo que os cristãos não poderiam ser mais sacrificados, poderiam professar, sim, o cristianismo. Entretanto, Constantino não conseguiu manter a pureza do Evangelho. Hábitos, ritos, que quando analisamos o contexto da época, porque o povo hebreu era uma ilha onde o monoteísmo ali era a essência que aqueles espíritos legaram para a humanidade. Em volta era o paganismo. E o hábito de oráculo, da mulher colocar um pano à cabeça para orar, ritos e tantos outros, foram mesclados à pureza do Evangelho, os interesses políticos do Estado. E a Idade Média é rica de informações durante praticamente quase 1000 anos, aonde ele, o governador espiritual que hoje sabemos, cuidando, amando a todos nós, porque o seu amor foi tão grande que naquele momento extremo da cruz, ele roga ao Pai para nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estavam fazendo. Mas sempre respeitou a livre determinação individual. E de vez em quando, chegava até nós, os seus discípulos amados em várias personalidades. Uma delas nós conhecemos, 1000 anos depois, aproximadamente, a sua doutrina estava sendo praticada, mas
por uma instituição que valorizava a sua instituição do que a doutrina cristã, onde a riqueza portentosa que estava nos prédios, nas instituições, e os interesses mais egóicos, pessoais, para atender mais à instituição do que à causa, ele faz com que chegue até nós o discípulo amado, aquele João, que vem agora na Úmbria como Francisco, para lembrar aos homens que o Evangelho de Jesus é simples, é de amor, é de paz, é de concórdia, é de harmonia. Enquanto vivo, encarnado, ele pôde manter esta expectativa e a lembrança da simplicidade do Evangelho de Jesus, após uma mera lembrança. Continuamos com os mesmos equívocos, mas o Mestre foi preparando a humanidade com o desenvolvimento que necessariamente deveria haver das ciências, porque naquela última ceia ele prometeu que iria, mas iria enviar um outro Consolador no momento apropriado. Havia necessidade de que a ciência pudesse desenvolver-se para servir de apoio às explicações das lições do seu Evangelho, porque ele nos contou história, parábolas, alegorias, aonde estavam contidas as verdades, as palavras de vida eterna, imorredoras. E quando a humanidade estava preparada, eis que surge, no ápice da escuridão do materialismo, porque tudo se explicava, não havia necessidade de Deus. Eis que surge ele de volta, como ele mesmo disse, que iria mandar um outro Consolador que iria permanecer eternamente. E uma doutrina, ela permanece para todo e sempre, diferente de uma personalidade, como foi a de Moisés, a de Jesus, que esteve entre nós e voltou à pátria espiritual. Mas uma doutrina permanece por todo e sempre. E nós vamos verificar chegando como o sol, na escuridão da noite, do materialismo, da ignorância, trazendo-nos a imagem de Deus, diferente da antropomórfica até então condicionada aos homens, como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É assim que essa novel doutrina surge como uma ciência prática, uma doutrina filosófica. É ele de volta, porque ela não trouxe nada de novo além daquilo que Jesus nos trouxe, mas nos trouxe o esclarecimento, o consolo, a paz, o reino prometido por ele. Nos trouxe o convite: vinde a mim, sob a condição de estar sobre nós o seu jugo. E o seu jugo é o seu Evangelho, é a sua doutrina, hoje rediviva pelo Espiritismo, que nos traz de forma clara e direta os ensinos de Jesus. Ao chegar, a doutrina espírita rapidamente se espalhou nestas terras de Santa Cruz, cujo governador espiritual, Ismael, se compromissou com ele no momento em que decodificou o amor, naquele instante em que Jesus distingue-o em uma assembleia e solicita a ele para inscrever numa bandeira nívea a sua coragem, a sua fidelidade, o seu amor a Deus. E ele, emocionado, poderia escrever sublime amor, o amor, mas decodificou na expressão do Criador da lei de amor, do exemplo mais puro e inigualável deste amor, e dele em sinergia, e na expressão do venerando Dr. Bezerra, é a expressão da primeira revelação mosaica, Deus, a expressão da segunda revelação, Jesus, e da terceira revelação, o Espiritismo, porque fora da caridade não há salvação. E a bandeira
de Ismael, aí se encontra como sendo a lei de amor. E quando este Espírito responsável por estas terras que Jesus escolheu para ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, prepara para que ela pudesse, quando aqui chegasse o Evangelho redivivo, poder ser acolhida. E é desta forma que nós vamos encontrar, após aquele ano de 1857, em especial o mês de abril, rapidamente chegando a estas terras, o Livro dos Espíritos, esta obra magnânima, ainda desconhecida da humanidade, mas a síntese, o alicerce da mensagem divina que Jesus nos trouxe no seu código de ética divina, que o seu Evangelho nos traz, que é sintetizado nas bem-aventuranças. E é assim que, ao chegar, aqueles que tinham conhecimento da língua, a qual teve a sua primeira versão, pôde assim estudar. E ao estudar, começaram então a ter os seus pontos de vistas, a dizer que era uma ciência nova. E outros diziam, sim, é uma ciência nova, mas que tem os seus aspectos filosóficos, éticos, morais, de consequência religiosa. É uma religião, não a religião conforme conhecida, mas a religião conforme Jesus. E aí criou-se os pontos de vista que são vistas de um ponto. Uns diziam que era assunto da academia, outros mais fiéis ao compromisso que assumiram, como Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Frederico Figner, Saião e tantos outros pioneiros, escolheram um lado em que esta religião nova tocava aos corações à luz do Evangelho de Jesus. É claro, aqueles que se afeiçoassem ao seu aspecto científico, encontre nele. Aquele que se afeiçoa aos aspectos filosóficos, que também procure nos porquês as respostas que os anseiam, mas aqueles que anseiam pela renovação, pelos aspectos éticos, morais, também encontram nesta doutrina a religião conforme Jesus nos ensinou, porque não deixou nenhuma religião conforme os homens criaram, e uma delas diz que Jesus criou esta religião em detrimento das outras. Jesus criou o religare, da criatura para com o Criador. E assim começavam-se as discussões, as dissensões. E nós vamos verificar que a mensagem de Jesus é de amor. A fidelidade a ela ainda não se encontrava naqueles poucos, cujo terreno fértil começavam então a produzir. E assim que nós vamos encontrar no nosso país a unificação ainda em amadurecimento. Porque ela não havia. Havia sim os interesses e as discussões, mas o governador espiritual do nosso país vem-nos, naquela oportunidade, trazer-nos uma informação muito importante. Na sua primeira mensagem aos espiritistas no Rio de Janeiro, vem dizer-nos qual é a missão do nosso país. Fala-nos do seu povo. Coloca Jesus na posição que nós sabemos e, ao mesmo tempo, traz a missão dos espíritas. Diz-nos Ismael, na sua mensagem, que a missão do Brasil é cristianizar. O Brasil é a terra de todos, é a terra da esperança, é a terra da fraternidade, é a terra do Evangelho. É a terra de Jesus. É o primeiro parágrafo da sua mensagem, sintética, que demonstra a estatura espiritual, porque quanto mais síntese o espírito é capaz de fazer, demonstra a sua evolução. Por isso que ele, o espírito mais puro, sintetizou todas as leis e todos os profetas no amar ao próximo como a si mesmo.
apesar das mudanças, das alterações, dos copistas, das mudanças de idioma, pode ter acontecido algumas alterações nas suas mensagens. Entretanto, a lei áurea não foi tocada. Permanece. E permanecerá por todo e sempre. Amar ao próximo como a nós mesmos. É amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. E é assim que o movimento espírita nestas terras brasileiras começa de forma incipiente, porque sabemos que o movimento espírita é aquilo que os espíritas fazem da doutrina espírita. E nós vamos encontrar o codificador nos dizendo e nos falando de que só existe 4 tipos de espíritas, porque ele já qualificou, graças a Deus, para eliminar as adjetivações que nos dias de hoje nós vemos e ouvimos. Ele nos disse que tem o espírita experimentador, que se dedica aos efeitos, aos fenômenos, e se limita a isso. O espírito exaltado, este é perigoso, porque ele presta mais desserviço do que serviço à doutrina. Não passa pelo crivo da razão, pelo bom senso, espalha notícias que pode ser uma fake news, no linguajar hoje que utilizamos no idioma inglês, ou mentiras, que podem ser passadas de forma rápida pelos meios de comunicação à disposição. Mas ele diz que tem o espírito imperfeito, o teórico, o que conhece a doutrina como ninguém, sabe que é uma ciência, uma filosofia de aspectos éticos e religiosos, se limita a isso. Mas ele vem nos dizer, para a nossa salvação, que há o verdadeiro espírita, o espírita cristão. Nos dias de hoje, já que ele disse eu prefiro dizer espírita cristão, porque nós precisamos de Jesus. Precisamos dizer que o espiritismo tem Jesus, porque muitas pessoas se admiram, porque acham que o espiritismo não tem Jesus. Então, o espírita cristão é um teórico, mas não se limita à teoria da ciência, da filosofia e dos aspectos éticos morais que esta novel doutrina nos traz, mas procura refletir, meditar, sentir, trazer a vivência, a prática no cotidiano, realizando as transformações tão necessárias nestes dias graves que passamos de forma consciente e responsável na sua própria intimidade, fazendo a viagem interior, reconhecendo-se as imperfeições que ainda temos, mas na esperança, na expectativa de que é capaz, se tiver fidelidade ao seu jugo, porque no vinde a mim ele colocou que era necessário chegarmos até ele se o seu jugo fosse tomado sobre nós. Foi a condição que ele colocou. Então a nossa fidelidade a Jesus, ao seu Evangelho e a Kardec, que é ele redivivo, é o propósito de Jesus no seu convite, que é o convite à unificação. Porque unificar significa envidar esforços unidos, juntos, para o mesmo propósito. Nós podemos estar unificados em várias coisas. Aqueles que se dizem anticristos estão unidos, unificados num propósito, e que procuram cumprir, é de que o bem não seja implantado, é de que a mensagem de Jesus não se espalhe. Eles fazem isso unidos, têm fidelidade a este propósito, mas a nossa unificação, ela converge para o príncipe da paz, ela converge para a luz do mundo, ela converge para o amor, para a fraternidade. E é assim que nós vamos observar a mensagem do Espírito Ismael, dizer-nos, após dizer qual a missão deste país,
de que abrigará um povo que será reconhecido pelos seus costumes cristãos. Nós somos um país cristão, independente do rótulo que tenhamos, a religião A, B, C, D, mas todas elas unificadas em Jesus, no seu Evangelho. Cada uma naturalmente atendendo às necessidades de cada um de nós, porque as religiões só existem enquanto atendem às necessidades daqueles que a professam. Se elas existem, é porque ainda a necessidade sobreexiste. Mas nós, diante da mensagem de Ismael, que vem dizer que Jesus deve ser considerado como este guia e modelo, conforme exarado pelos Espíritos em um livro dos Espíritos, ele vem dizer qual a missão dos espíritas no Brasil. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Aqueles que se compromissaram com este dever antes do nascimento e desejar cumpri-lo, estejam debaixo deste pálio trinitário, ou seja, deste manto trinitário, a sua bandeira: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu aí estarei. E assina Ismael. Mais claro do que isto, nós não podemos exigir do alto, porque está tão evidente, tão claro, qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, qual a convergência que devemos ter, a fidelidade. No entanto, aqueles que acolheram a doutrina espírita no Brasil, apesar da mensagem primeira de Ismael, que certamente os meios de comunicações levou ao conhecimento daquela comunidade, e não naturalmente na exuberância e na abrangência dos dias de hoje, porque os meios de comunicações não eram como são os dos dias de hoje. Esta mensagem chegou ao conhecimento dos espíritas do Brasil. Chegou ao conhecimento daquele homem, o doutor Bezerra de Menezes, já espírita, porque no ano de 1873 ele recebeu uma obra desconhecida, uma filosofia espiritualista de um amigo, Carlos Travassos, que pertencia ao grupo Confúcio e desejava fazer as primeiras traduções para o português, porque o acesso ao conhecimento destas obras era do francês. E ao traduzir a primeira obra, ele entrega a um amigo dileto, a um doutor respeitável, católico, tinha sido militar, político, mas um homem respeitado na sociedade, por ser um homem digno e ilibado. Recebe do amigo, e naquele dia, ele, como sempre, dirigia-se à sua casa, saindo do centro do Rio de Janeiro, a São Cristóvão, num bonde que tinha uma viagem de aproximadamente 1h30, 2. E todos os dias ele lia alguma coisa. Naquele ele só tinha o livro. Ele abre e olha logo de início, filosofia espiritualista. Eu conheço todas as filosofias, esta eu não conheço. Interessou-se por lê-la. E ele foi lendo. À proporção que foi lendo, ele foi se admirando, porque tudo era novo, mas nada era novo para a sua intimidade. Que coisa estranha! Tudo que estou vendo aqui não é novo para mim, apesar de ser tudo novo. Ele chega ao final, à conclusão, dizendo que parece que ele já tinha nascido espírita. E assim ele adere à doutrina. E é naquele ano de 1889, ele toma conhecimento de uma outra mensagem, a mensagem póstuma de Allan Kardec, porque Ismael, com sua falange, precisava chamar a atenção dos espíritas para que não entrassem nestas discussões e que o movimento espírita, ele não fosse o movimento espírita dos espíritas imperfeitos.
nem dos espíritas exaltados, nem dos espíritas experimentadores, mas dos verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, para fazer um movimento unido, fraterno, solidário, com o propósito de estudar o Evangelho de Jesus, hoje redivivo, a doutrina espírita, para poder, desta forma, fazer com que o movimento espírita pudesse prosseguir. Já estou terminando, o sinal está aqui, eu não tinha observado. Mas é assim que nós vamos encontrar, naquele momento, os espíritas brasileiros, tendo uma mensagem póstuma de Kardec chamando ao estudo, à caridade e à unificação. Unificar significa o caminho para a fidelidade a Jesus e a Kardec. A partir de então, na sua segunda gestão, ele prepara o movimento espírita brasileiro para enfrentar o século XX. E a partir de então, nós vamos encontrar com o Pacto Áureo a maturidade dos espíritas, realizando um pacto de união e de unificação, união dos espíritas, união das instituições e a unificação do movimento espírita com fidelidade a Jesus e a Kardec. E é assim que hoje nós estamos, há mais de 70 anos, realizando com o Conselho Federativo Nacional este movimento de unificação conforme Jesus e Kardec nos orienta. Unificados como caminho de fidelidade ao Evangelho de Jesus e esta doutrina tão consoladora que nos dias de hoje nos convoca a estarmos passando por estes dias, protagonizando de forma consciente e responsável estes momentos, realizando as transformações íntimas que nos fazem necessárias. Que Jesus possa nos abençoar, que jamais percamos esta diretriz de fidelidade a Ele, ao amor ainda não amado, tão necessário ser conhecido nos dias de hoje e que cabe a nós, pelo testemunho, pelo exemplo, realizá-lo. Muita paz e as nossas escusas pelo excesso de tempo. Muito obrigado.